Na Coreia do Norte, até situações que parecem comuns ganham outro sentido quando aparecem diante das câmeras. Uma votação controlada, celulares feitos para limitar o usuário, programas de TV cortados por causa de uma calça jeans e até a experiência de voar pela Air Koryo mostram como o controle do regime chega a detalhes difíceis de acreditar. E, junto disso, surgem relatos bem mais duros de fugas, censura, prisões e punições usadas para manter o medo. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Kim Jong-un aparece votando, com urna, aplausos e plateia organizada. À primeira vista, parece uma eleição comum, só que na Coreia do Norte, a palavra democracia não funciona do jeito que parece. Nas eleições legislativas do país, cada distrito costuma ter só um candidato, já aprovado pelo Partido dos Trabalhadores. Então o eleitor não escolhe entre caminhos diferentes. Ele basicamente confirma o nome que o regime colocou ali, e até o jeito de votar já coloca pressão. Para aprovar o candidato único, basta colocar a cédula na urna. Para rejeitar, a pessoa precisa ir até uma cabine separada e riscar o nome com uma caneta vermelha. Num país tão vigiado, esse gesto deixa de parecer uma simples opinião política, vira um sinal público de oposição. Por isso, os números oficiais soam tão fora da curva. A Coreia do Norte já anunciou comparecimentos perto de 100%, com apoio praticamente total aos candidatos. Em 2014, por exemplo, Kim Jong-un apareceu com 100% de presença dos eleitores e 100% dos votos favoráveis no distrito dele. Para o governo, isso é mostrado como união nacional. Para analistas e desertores, a votação também serve como um grande controle da população. Mostra quem apareceu, quem sumiu e quem pode ter fugido. A festa aparece nas imagens. A escolha real, quase não. Na Coreia do Norte, até ir ao banheiro pode virar assunto de governo. Desde que Kim Jong-un mandou usar dejetos humanos e de animais para compensar a falta de adubo químico, essa ordem virou uma mobilização nacional no começo de todo ano. O nome oficial já diz muito: Batalha do Fertilizante. A meta imposta à população parece quase impossível. Adultos teriam que entregar cerca de 500 quilos por ano, estudantes 200 quilos. E não é só uma tarefa constrangedora. Quem não cumpre pode passar por humilhação pública, pagar multa, subornar chefes locais ou acabar em trabalho compulsório. Com a cobrança apertando, surgiram relatos de gente tentando pegar dejetos de banheiros públicos, fossas e até propriedades de outras famílias. No condado de Unsan, uma disputa por uma fossa privada saiu do controle. 2 homens terminaram gravemente feridos depois de uma briga que envolveu pás e machados. Além da pressão social, existe um risco sanitário enorme. O uso de dejetos humanos sem tratamento adequado nas plantações é ligado a infecções parasitárias. E esse problema já apareceu de forma chocante em casos de norte-coreanos que deixaram o país. Para quem vive ali, a batalha do fertilizante não é piada de internet, é uma obrigação oficial pesada, dentro de uma rotina em que até o lixo do corpo vira cobrança. Quando Aaron Maine, do canal Mr. Who's the Boss, conseguiu testar 2 smartphones contrabandeados da Coreia do Norte. Parecia que vinha aí só mais um review de tecnologia, mas os modelos Aiyang 701 e Samtaisung 8 mostravam outra coisa. Ali, o celular não é feito só para funcionar, ele também é feito para limitar o usuário. Por fora, parecem Androids comuns, com tela, câmera, teclado e aplicativos. Por dentro, o sistema já vem travado para cortar qualquer contato livre com o mundo de fora. A parte mais clara aparece quando ele tenta digitar Coreia do Sul. O próprio corretor troca a frase por estado fantoche. Outros termos nem passam, viram asteriscos na hora. Não é um filtro escondido lá no fundo. A censura aparece direto na tela enquanto a pessoa digita. O Wi-Fi também quase não serve para nada. Em um modelo, o botão aparece, mas não funciona. No outro, nem aparece direito. No lugar de internet aberta, o aparelho fica preso a uma rede interna controlada pelo governo, só com conteúdo aprovado, e não para no bloqueio. O sistema tem um programa chamado Red Flag, que tira capturas de tela das atividades da pessoa e guarda tudo em uma pasta que o dono não consegue apagar. Até arquivos de mídia precisam de uma assinatura digital autorizada. Sem isso, podem ser barrados. No visual, é um smartphone moderno, mas na prática, ele carrega a vigilância junto, bem ali no bolso.
Em fevereiro de 1997, Chuenbong atravessou o rio Yalu porque a família estava passando fome. Do lado chinês, ele viu transmissões de TV sem censura, e ali entendeu que o mundo era muito diferente do que o regime de Kim Jong-il contava. Só que falar sobre isso chamou a atenção das pessoas erradas. Quando voltou para a Coreia do Norte, agentes do Departamento de Segurança do Estado já estavam esperando. Ele foi levado sem aviso público e enviado para um campo de prisioneiros políticos. A família ficou sem resposta clara sobre julgamento, paradeiro ou qualquer chance de ele voltar. Esses lugares são conhecidos como Kwanlisu, campos políticos de longo prazo. O governo norte-coreano nega oficialmente que eles existam, mas relatos de desertores, ex-guardas e imagens de satélite apontam uma estrutura enorme, isolada, feita para sumir com pessoas. E a punição nem sempre fica só em quem foi acusado. Pelo sistema de culpa por associação, familiares também podem ser levados, às vezes por gerações. Um dos relatos mais duros veio de Ah In-Museong-gu, ex-guarda que trabalhou 8 anos nesses campos, antes de fugir em 1994. Ele contou que 5 crianças foram atingidas por cães de guarda dentro de um campo. 3 não resistiram, e as outras 2, ainda com vida, foram colocadas em uma vala junto a elas. Dong-hyuk também ficou conhecido por um caso raro. Nasceu em um campo de controle total e conseguiu escapar. Em 2005, ele passou por uma cerca elétrica depois que o companheiro de fuga morreu ali. Depois, a ONU reuniu evidências e apontou crimes contra a humanidade na Coreia do Norte. Alan Titmarsh apareceu na TV da Coreia do Norte fazendo uma coisa bem normal, ajoelhado num jardim, explicando como cuidar de plantas num programa antigo da BBC. Só que tinha um detalhe perigoso para o regime: ele usava uma calça jeans azul. Em março de 2024, a TV estatal exibiu um episódio de 2010 da série Garden Secrets. O programa, que tinha 1 hora, virou uma versão de 15 minutos. A voz original saiu, entrou dublagem local, a trilha foi trocada e as pernas do apresentador ganharam um borrão enorme. Tudo isso para esconder uma peça de roupa. E a tentativa ficou tão chamativa que fez o contrário. A calça virou o centro da cena. Alan, que tinha 74 anos quando o caso repercutiu, levou na brincadeira e disse que a proibição tinha dado a ele uma fama de rebelde, quase um Elvis Presley da jardinagem. Mas a regra por trás disso é real. Na Coreia do Norte, roupas, cortes de cabelo e detalhes de estilo podem ser tratados como questão política. Jeans, desde os anos 1990, é visto pelo regime como influência ocidental indesejada, ligada ao estilo de vida dos Estados Unidos, enquanto figuras da elite já apareceram com itens de luxo importados. Para o cidadão comum, uma simples calça jeans pode dar problema. Oh Chong-song era um soldado norte-coreano. Em 13 de novembro de 2017, ele tomou uma decisão que o regime trata como traição: sair do país e chegar ao sul. E ele não foi por uma rota escondida, foi direto pela área de segurança conjunta, em Panmunjom, um dos pontos mais vigiados da fronteira entre as duas Coreias, onde soldados ficam separados por poucos metros. O jipe militar apareceu em alta velocidade, entrou numa área restrita e avançou até não ter mais como seguir. Em segundos, os colegas entenderam que estava acontecendo, e a fuga virou uma perseguição armada. Chong-song deixou o veículo e tentou terminar o caminho a pé. Ele foi atingido 5 vezes e perdeu cerca de metade do sangue antes de ser resgatado já em solo sul-coreano. Para chegar até ele, militares da Coreia do Sul precisaram rastejar, com um corpo baixo, sem se expor na linha de tiro. No hospital, ele passou por uma cirurgia de emergência. Os médicos encontraram ferimentos graves e sinais fortes das condições em que ele vivia, incluindo desnutrição e presença de vermes parasitas. Quando recobrou a consciência, um dos primeiros pedidos foi por choco-pai, um doce popular na Coreia do Sul. A fuga de Chong-song mostrou, de um jeito brutal, o quanto escapar da Coreia do Norte pode parecer uma operação militar. Nos anos seguintes, com cercas, vigilância reforçada e fronteiras fechadas, o número de pessoas chegando ao sul caiu para mínimas históricas. Shin Dong-hyuk não foi levado para um campo de prisioneiros políticos na Coreia do Norte. Ele nasceu lá. Para ele, aquilo não era uma punição, era o mundo inteiro. Crianças cresciam aprendendo que guardas mandavam e prisioneiros obedeciam. Shin nem sabia se existia América, nem se a Terra era redonda ou quadrada. Isso ajuda a entender o peso do chamado castigo de 3 gerações, uma regra atribuída ao regime norte-coreano. Quando uma pessoa era acusada, filhos e netos também podiam pagar por isso. A família inteira era puxada para dentro do sistema
sistema, mesmo sem ter feito nada. Shin já nasceu marcado antes de sequer entender o que era liberdade. Visto de cima, o Campo 14 aparece isolado entre montanhas, com casas, fábricas, plantações e cercas eletrificadas. Estima-se que milhares de pessoas tenham vivido ali sob trabalho forçado e vigilância constante. Shin passou os primeiros anos acreditando que o mundo era daquele jeito, porque nunca tinham mostrado outra realidade para ele, e a história dele tem partes muito difíceis de encarar. Ainda jovem, depois de ouvir a mãe e o irmão falando em fugir, Shin contou isso aos guardas. Ele tinha sido criado para obedecer acima de qualquer laço familiar. Os dois perderam a vida, e ele disse que naquela época achou aquilo normal. Anos depois, Shin conseguiu fugir. Na travessia da cerca elétrica, outro prisioneiro perdeu a vida ao tocar nos fios. Shin passou por cima dele e ficou com ferimentos graves nas pernas. Shin conseguiu escapar, mas nasceu preso por uma culpa que nunca foi dele. Kim Il-sung queria que Pyongyang, na Coreia do Norte, passasse uma mensagem simples: poder. E, nos anos 80, enquanto a Coreia do Sul se preparava para as Olimpíadas de Seul, o Norte decidiu responder com concreto, um hotel impossível de ignorar. Nasceu assim o Ryugyong Hotel, uma pirâmide de 330 metros de altura, com 105 andares, feita para impressionar visitantes estrangeiros e colocar aquele prédio entre os hotéis mais famosos do mundo. Só que o plano era grande demais para um país sem dinheiro sobrando. Em 1992, depois da queda da União Soviética e de uma crise pesada na Coreia do Norte, a obra parou. O hotel já dominava o céu da capital, mas era um casco enorme, sem janelas, sem acabamento e sem hóspede nenhum. De longe, parecia símbolo de força. De perto, a conversa mudava. Simon Cockerell, uma das poucas pessoas do Ocidente que conseguiu entrar ali, contou que viu concreto bruto, poeira, partes ainda inacabadas e até um elevador de serviço operado manualmente. O prédio, feito para mostrar grandeza, acabou virando um mistério de mais de 300 metros no meio de Pyongyang. Anos depois, uma empresa egípcia ajudou a cobrir a estrutura com vidro espelhado, e o Ryugyong ganhou cara de construção moderna. Só que a fachada nova não resolvia o principal. Por dentro, ele ainda estava longe de funcionar como hotel. Em 2018, o governo instalou painéis de LED do lado de fora. À noite, o prédio passou a exibir animações e mensagens oficiais. Mas, até hoje, o Ryugyong segue sem receber hóspedes, mais lembrado pela promessa parada no tempo do que por qualquer quarto aberto ao público. O estádio em Pyongyang, na Coreia do Norte, não estava ali para um jogo. Dois adolescentes de 16 anos foram levados diante de outros jovens para servir de exemplo. A acusação não era conspiração militar, nem tentativa de fuga. Eles tinham assistido e distribuído novelas sul-coreanas, algo que o regime de Kim Jong-un trata como ameaça direta à ideologia oficial. O vídeo, divulgado em 2024 por uma organização sul-coreana, teria sido feito pelas próprias autoridades norte-coreanas como material interno de propaganda. Nas imagens, os dois aparecem diante de um tribunal montado ao ar livre, enquanto cerca de 1000 estudantes observam em silêncio. A punição anunciada: 12 anos de trabalhos forçados. A cena pesa porque mostra que a censura ali vai muito além de bloquear um site ou tirar um programa do ar. Desde uma lei aprovada em 2020, importar, guardar ou distribuir conteúdo estrangeiro passou a ser punido com extrema rigidez, principalmente quando vem da Coreia do Sul. Quem apenas assiste pode receber anos de trabalho forçado. Quem distribui enfrenta punições ainda mais severas. E o controle não para nas telas. Alcança palavras, modos de falar, roupas, cortes de cabelo e qualquer sinal visto como influência estrangeira. Em 2014, a inteligência sul-coreana relatou que cerca de 50 pessoas perderam a vida no norte em casos que incluíam novelas sul-coreanas, levadas ao país de forma proibida. Para o regime, uma série estrangeira não é só entretenimento, é uma abertura por onde o mundo de fora pode entrar. A Air Koryo é a companhia aérea estatal da Coreia do Norte. Ela sai de Pyongyang e carrega uma das reputações mais pesadas da aviação. Durante anos, foi lembrada como a única empresa aérea com apenas uma estrela na avaliação da Skytrax. E a experiência já começa diferente antes mesmo do embarque. Para muitos estrangeiros, não é só comprar a passagem e ir para o aeroporto. O voo costuma entrar em pacotes turísticos organizados, com roteiro controlado do começo ao fim. No aeroporto, o movimento é pequeno. Poucas partidas aparecem nos
painéis. Dentro do avião, tudo reforça essa sensação. Aeronaves antigas, cabine simples, jornal estatal, aviso contra fotos e um serviço de bordo que ficou famoso entre viajantes, incluindo o hambúrguer frio da Air Koryo. Mas a fama da companhia não veio só do desconforto. Em 1983, um acidente na Guiné envolvendo a antecessora da Air Koryo, que na época ainda se chamava Chosominhang, terminou com 23 pessoas mortas. Anos depois, em 2006, a União Europeia proibiu a empresa de voar em seu espaço aéreo por problemas de segurança e falta de transparência nas inspeções. Depois, a restrição foi parcialmente aliviada para alguns jatos Tupolev mais modernos. Mesmo assim, em 2016, um voo precisou fazer um pouso de emergência em Shenyang, na China, depois que a cabine foi tomada por fumaça e as máscaras de oxigênio caíram. Nesse caso, ninguém se machucou, mas a soma de tudo explica por que voar com a Air Koryo ficou marcado como uma experiência rara, tensa e muito fora do padrão. Kang Chun-hyuk era criança quando entendeu, da forma mais dura, como o medo funciona na Coreia do Norte. Segundo o próprio ativista e desertor, ele tinha cerca de 9 anos quando foi obrigado a assistir ao fuzilamento de um homem acusado de roubar cabos de cobre de linhas do estado. Para muita gente de fora, essa cena já seria pesada demais. Mas, em regimes autoritários, a punição às vezes continua depois da morte. Relatos de direitos humanos, baseados em testemunhos de desertores, dizem que a família de alguém morto por fuzilamento na Coreia do Norte pode ser cobrada pela munição usada. Em alguns casos, isso aparece como uma taxa direta, em outros, como desconto nas rações de comida ou nos créditos de trabalho dos parentes. Oficialmente, seria para cobrir o valor do projétil. Na prática, o dinheiro quase nem é o ponto principal. O peso está em forçar a família a participar, mesmo que simbolicamente, da morte do próprio parente. Por isso, imagens de soldados treinando tiro em alvos humanos de papel ganham outro peso nesse contexto. Não é só demonstração militar, é um Estado tentando controlar até o luto. A chamada taxa da bala também já foi registrada em outros regimes, como na China, no Irã e em períodos históricos de ditaduras. Na Coreia do Norte, onde quase tudo fica atrás de uma parede de silêncio. O que se sabe vem principalmente de quem conseguiu escapar. Em Pyongyang, na Coreia do Norte, até controlar o trânsito pode parecer uma cena ensaiada. As guardas de trânsito da capital ficam no meio dos cruzamentos com um uniforme impecável, postura firme e movimentos tão exatos que muitos turistas param olhando. À primeira vista, parece mais apresentação do que trabalho de rua, mas ali não é só pose pra câmera. Essas oficiais passam por critérios bem rígidos. Precisam ter boa saúde, seguir exigências de aparência, ter altura mínima e serem solteiras. Muitas começam o treinamento ainda bem jovens, por volta dos 17 anos, e costumam deixar a função cedo, geralmente aos 26. Se casarem antes disso, também saem do cargo. O detalhe mais curioso é que por muito tempo elas ficaram famosas justamente por orientar avenidas quase vazias, numa cidade com poucos carros. Mesmo assim, cada gesto tinha um sentido. De frente ou de costas para o motorista, era sinal de parar. Quando levantavam o bastão, a preferência ia mudar. E à noite, com falta de energia e pouca luz em vários pontos, o bastão luminoso ajudava a guiar os veículos. Nos últimos anos, Pyongyang ganhou mais semáforos e tentou diminuir a presença dessas guardas nos cruzamentos. Só que com mais carros circulando pela capital, elas voltaram a aparecer em pontos importantes. Para quem visita o país, acaba sendo uma cena difícil de ignorar. Uma pessoa sozinha no meio da avenida, tratando cada carro com a precisão de uma cerimônia oficial. Hyun Yong-chol não era um militar qualquer na Coreia do Norte. Ele chegou a ministro das Forças Armadas do Povo, cargo parecido com o de ministro da Defesa, e aparecia ao lado de Kim Jong-un em eventos oficiais, sempre cercado por generais e câmeras do regime. Mas em 2015, essa posição caiu de forma brutal. Segundo a inteligência sul-coreana, Hyun foi acusado de insubordinação e desrespeito depois de cochilar durante um grande evento militar presidido por Kim. A punição teria sido pública. Hyun morreu aos 66 anos no campo de treinamento de Kangwon, nos arredores de Pyongyang, diante de centenas de oficiais chamados para assistir. Os relatórios apontaram o uso de artilharia antiaérea, um armamento pesado feito para atingir alvos no céu. Imagens de satélite analisadas por um grupo de direitos humanos também indicaram baterias desse tipo posicionadas no local. Fora da Coreia do Norte, o caso causou choque porque mostrava o risco até para quem estava no alto escalão. 2 anos antes, Kim Jong-un já havia ordenado a morte do próprio tio e mentor político, Jang Song-taek, acusado de traição. Para os oficiais, o recado era claro. Naquele círculo de poder, até um gesto visto como desrespeito podia terminar em morte. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.